Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai iniciar um novo quadro chamado Mentoria 0800, que é um quadro que nós pensamos aqui, elaboramos para de alguma maneira a gente conseguir ajudar você, pequeno e médio empresário, que precisa tirar suas dúvidas e obviamente não consegue contratar uma consultoria, não consegue entender se na internet o que você está lendo é de fato bom ou ruim, tem dificuldade em achar bom conteúdo para se direcionar. Então esse quadro é para você conseguir ter justamente essa visualização do que pode ser feito dentro de uma problemática. E para isso a gente está recolhendo perguntas reais de negócios de pessoas e tentando responder da melhor maneira possível para conseguir gerar insights e direcionamento para o seu negócio. E a gente já iniciou isso, a gente já recebeu algumas perguntas bem interessantes. Eu vou passar a primeira para vocês. É importante dizer que a gente está recebendo algumas milhares de perguntas e a gente obviamente não vai conseguir responder todas de bate-pronto, mas estamos selecionando algumas para conseguir te dar esse tipo de resolução. E a primeira que a gente recebeu foi uma muito interessante, do Thiago Dias Teledias. Ele mandou por DM para mim no meu Instagram pessoal. E também esse é um dos canais que você pode entrar em contato com a gente, depois eu vou falar sobre isso. E ele perguntou o seguinte: continuar trabalhando home office, que funciona muito bem, ou investir em um escritório físico? Ótima pergunta. Eu, inclusive, acho que ela é muito pertinente para a gente começar o nosso quadro, porque diversas pessoas me perguntam sobre isso. E aí, para eu te responder isso, eu preciso dividir essa pergunta em dois itens: processos e cultura. Primeiro ponto, processos. Quando você começa uma empresa, e normalmente você escolhe home office, você tem um grande problema que é falta de recursos. Você não tem muita mão de obra e você normalmente não tem muito dinheiro, não tem muitos recursos, até mesmo ferramentas tecnológicas para te ajudar dentro desse processo. E à medida que você tem que conquistar o mundo e ainda assim fazer com que sua empresa gire com uma, duas, três pessoas, 4, 5, o distanciamento nessa problemática acaba agravando muitos processos. E qual é a consequência disso? Você diminui a qualidade da sua entrega, porque você não consegue delimitar o nível, o padrão de entrega que precisa ser feito. Então, de conseguir descrever processos de maneira muito clara numa empresa que está muito distante, no início do negócio, é muito difícil. Por isso que eu acho que o escritório é um ponto bom. É claro que isso é uma regra? Não. Você consegue sim estipular processos muito claros dentro de home office. Isso é mais difícil. Você precisa ter muita resiliência nesse processo. E o segundo ponto, cultura. Cultura, para mim, é basicamente tudo para o seu negócio ter resultado. Cultura é a maneira como as pessoas dentro do seu negócio e as pessoas ao redor do seu negócio enxergam o que você faz. E se numa etapa inicial você está trabalhando 100% remoto, essa implementação de cultura também é mais difícil. A menos que, claro, você tenha recursos para isso. Se você tiver muito dinheiro, se você já tiver a capacidade de ter muita ferramenta e conseguir deixar a sua cultura muito clara, com uma comunicação muito direcionada para o que você quer, beleza. Mas isso não é a realidade do pequeno e médio empresário que está começando, que está nessa luta aí. Você não consegue criar uma cultura muito sólida no início. É difícil. E o escritório, ele te possibilita isso. Porque você acaba passando todas essas informações de processo e cultura quase que por osmose. Porque você está o dia inteiro com as mesmas pessoas e vocês acabam compartilhando as mesmas ideias e construindo juntos essa dinâmica de trabalho. Por isso que eu acho que um escritório é importante. E quando eu digo escritório, eu não quero dizer um espaço locado que você tem que comprar móveis. Hoje a gente tem diversas soluções, a gente tem escritórios virtuais, a gente tem os famosos... Nossa, esqueci o nome. Coworking. Então você tem soluções como coworkings que você pode trabalhar, tem um custo muito
mais barato se comparado a um escritório convencional, que você tem que comprar muito mobiliário e tem um custo muito grande com internet, com diversas coisas que você precisa ter. Você pode fazer a opção de um coworking e se reunir com seus colaboradores. E se no início é difícil você arcar com esse custo, tenta ver de você, de repente, se reunir só 2 ou 3 vezes na semana em um coworking. Você ter uma base interessante. Eu acho que esse é um dos grandes pontos, que essa proximidade é muito legal. Uma curiosidade sobre esse assunto é que muitas empresas só começam a fazer home office depois de muito tempo, onde a cultura está muito bem estabelecida. E acreditem, às vezes elas gastam muito mais grana para trabalhar home office do que ter no escritório. Eles fazem isso por opção, por benefícios ou até por uma estratégia geográfica, regional. Às vezes você quer abrir um ponto de atenção, um ponto de contato no Rio de Janeiro e você está em São Paulo, e aí para isso você precisa de uma pessoa lá alocada, mas obviamente ela não vai trabalhar sozinha dentro do escritório, então você deixa ela home office. Enfim, tem várias questões. Mas você gasta muito mais dinheiro, porque normalmente você tem que ter ferramentas, subsídios para esse cara, você tem que suprir ele diversas coisas, você tem que fazer ações de endomarketing para ele estar engajado. Então, às vezes, é muito mais caro você trabalhar em home office do que ter um escritório, dependendo do negócio. E eu, particularmente, consigo ver dentro da minha experiência que home office você tem que ter uma cultura muito bem trabalhada e processos muito claros. Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta foi do Luiz Felipe Lima 07. Ele perguntou o seguinte: no processo de crescimento, qual a importância das metas em vendas e as metas em produtividade? Ótima pergunta. Para mim, essa resposta é muito simples. É tudo. Se você não conseguir estipular metas iniciais, você não consegue efetivamente entender para onde você vai. Então, isso é muito importante. E se vocês escutaram agora, o sino tocou, possivelmente a gente fez alguma venda. Parabéns pra gente. Continuando. O Luiz perguntou sobre metas. Então, é muito interessante que você trace as metas inicialmente dentro do seu negócio. Se você vai começar uma empresa sem saber para onde você vai, você está fadado a navegar para o fracasso. Se você não tem direcionamento, qualquer lugar serve, qualquer lugar você pode cair em buracos muito ruins. Então, quando a gente começa o negócio, normalmente eu indico para as pessoas que estão começando qual é o teu objetivo principal, qual é o diferencial da tua empresa e para onde você quer ir. Estipula isso em metas, e se você tem sócios ou pessoas que já vão começar a trabalhar com você, dilui essas metas para cada pessoa. Porque aí fica fácil entender quais são as funções e qual é o direcionamento de cada pessoa em prol do crescimento do negócio. Então é muito importante que você trace essas metas e que você entenda a produtividade disso. Hoje, você tem ferramentas de produtividade, de organização de tarefas muito fáceis. Eu já falei anteriormente em outros vídeos e conteúdos sobre o Trello, que o Trello é sensacional, é grátis e você consegue estipular todas as tarefas que você precisa ali, você consegue botar data e você consegue se organizar no modelo Kanban, que é um modelo amplamente difundido, conhecido e fácil de aprender, e assim você consegue entender a produtividade da demanda. Então, metas e produtividade é fundamental para o seu negócio. Dica para você, Luiz, trace metas críveis no modelo SMART e principalmente pense no Trello para melhorar a produtividade. Smart, se você não conhece, fica atento que eu vou botar mais conteúdo sobre isso. Bom, pessoal, é isso. Tendo mais dúvidas, entre em contato com a gente. Vocês podem falar com a gente através do nosso Instagram, do meu direto. Vocês podem mandar um DM para mim que eu respondo. Tem também o Instagram da Planeja Consultoria. Vocês podem estar falando. E comenta aqui embaixo. Se você tem alguma dúvida, põe aqui embaixo que a gente te responde e você pode ser a próxima pessoa chamada aqui para a gente debater sobre esse assunto. É isso. Não se esqueça de inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar o que você está vendo. Para a gente é muito importante. É tudo onde faz com que a gente se mova para criar mais conteúdos para vocês. É isso e até a próxima. Obrigado.